E aí, pessoal, como é que vai? Aqui voltando para continuar com os elementos da ação ou elementos da demanda. Como eu já disse, os elementos da ação são três: partes, pedido e causa de pedir. Isso é muito relevante para a gente entender institutos como litispendência, coisa julgada, conexão, continência, dentre outros. Primeiro, vamos esmiuçar as partes. Partes deve ser o elemento mais fácil. Não confundir partes com sujeito. Sujeito é gênero, do qual parte é espécie. Sujeito é todo aquele que figura no processo. Sujeito é mais amplo. Então, abrange aí o advogado, as próprias partes, o juiz, o escrivão, o perito, etc, etc e tal. Sujeitos. E qual a diferença de parte para sujeito? Que parte é o sujeito parcial do processo. Parte é o sujeito parcial do processo. Parcial em que sentido? Parcial no sentido de que tem interesse de que o processo tenha certo final, tem interesse no final do processo. Que ele tem interesse que o processo penda para algum lado. Certo? Normalmente, classicamente, quem tem esse interesse? Autor e réu. Autor e réu. No entanto, na doutrina mais tradicional, você vai ver separar a parte em partes do processo e partes da demanda. Parte do processo seria todo o sujeito parcial do processo. Parte do processo é todo o sujeito parcial do processo. É bem amplo, ou seja, ele abrange não apenas autor e réu, demandante e demandado, como também os terceiros intervenientes. E aí vem uma segunda corrente, sendo mais restritiva, falando em partes da demanda. Não mais partes do processo, mas partes da demanda. Parte da demanda é aquele que pede e aquele contra quem se pede. Autor e réu, demandante e demandado, certo? Então, parte do processo, conceito mais abrangente, que abrange tanto parte da demanda quanto o terceiro interveniente, e partes da demanda, autor e réu, certo? Aquele que pede e aquele contra quem se pede. Aqui. Parte do processo, todo sujeito que participa do processo com parcialidade. Lembre do radical, ó. Parte vem de parcialidade. Incluem-se aqui, além do autor e réu, terceiros intervenientes. Partes da demanda, aquele que pede, autor, e aquele contra quem se pede, réu. São os demandante e demandado. E atenção, não confundir parte com sujeito. Sujeito é gênero do qual parte é espécie, sujeito é todo aquele que participa do processo. Incluem-se aqui as partes, o juiz, o perito, os advogados, o Ministério Público, etc. Tá ok? É isso que tem para falar sobre parte. Mais fácil, impossível. A parte mais chata sobre partes, o trecho mais chato sobre partes, seria o de legitimidade, seja legitimidade ad processo quanto legitimidade ad causa. Legitimidade ad causa a gente acabou de estudar, certo? É uma das condições da ação. A segunda é o interesse de agir, o interesse processual. E a legitimidade ad processo, eu vou falar quando a gente for falar de processo, que é logo depois de ação. Então, segurem as pontas. Vamos falar sobre o próximo elemento da demanda, sobre o próximo elemento da ação. Temos aqui a causa de pedir. Causa de pedir. Partes, causa de pedir e pedido. A todo pedido corresponde pelo menos uma causa de pedir. Pelo menos uma causa de pedir. E o que é uma causa de pedir? A doutrina é muito chata em relação a isso. Vocês vão me ouvir dizer isso várias vezes. Porque a doutrina de processo civil é, sem dúvidas, a doutrina que menos pacífica sobre qualquer assunto. Tudo em processo civil dá aso à dúvida. Não se preocupem, quando eu trago para vocês uma definição, quando eu trago para vocês uma posição, é a posição majoritária ou a posição tradicional, aquela contra a qual eu sei que a OAB não pode. Contra a qual a OAB não pode. Certo? Então as minoritárias eu costumo deixar porque é aula para OAB, então não preciso me aprofundar, não é aula de pós-graduação. Se vocês estiverem lendo por Didier, por exemplo, vai ser problema, porque Didier às vezes é doutrina minoritária e às vezes ele não avisa que é doutrina minoritária. Então cuidado com isso. Então o que é que eu tenho a falar sobre causa de pedir? Abaixem a caneta, quem anota, abaixa a caneta um pouquinho, porque o que eu vou dizer é desse imbróglio doutrinário. Qual o problema? Há forte corrente no Brasil dizendo que causa de pedir constitui-se de fatos
e fundamento jurídico. Fatos mais fundamento jurídico. Um seria causa de pedir próxima e outro seria causa de pedir remota. Nem decorem isso. Metade da doutrina diz que próxima é fato jurídico e a outra metade diz que próxima é, na verdade, fundamento jurídico. E completamente arbitrário. Então eu tenho certeza que a OAB não vai cobrar de vocês qual é a causa de pedir próxima, qual é a causa de pedir remota. Até os livros admitem, olha, isso é arbitrário, tem gente que escolhe de um jeito, tem gente que escolhe de outro. Então esqueçam essa diferenciação de causa de pedir próxima e remota. Só entendam que grande parte da doutrina diz que parte é, na verdade, causa de pedir é, na verdade, fato mais fundamento jurídico. O fato que deu aso àquele direito, mas o fundamento que deu aso a você ajuizar a sua demanda. Fato mais fundamento jurídico. O problema é que a nossa teoria adotada quanto à causa de pedir é a teoria da substanciação. Teoria da substanciação. Há uma outra teoria com mero interesse histórico chamada teoria da individuação. Se aparecer o nome individuação na sua prova, não marque para nada, porque individuação não é utilizado para nada no processo civil brasileiro. A nossa teoria da substanciação. E o que é que diz essa teoria da substanciação? Que a causa de pedir se refere somente aos fatos jurídicos constitutivos de certo direito, aos fatos jurídicos. Então, quando a doutrina tradicional ou parte da doutrina tradicional fala que ninguém nega que a nossa teoria da substanciação, ninguém nega. Está aí uma coisa pacífica no processo civil? A teoria quanto à causa de pedir é da substanciação. Por que eu estou repetindo isso 1000 vezes? Porque já caiu na OAB. Então botem no caderno de vocês. Teoria da causa de pedir igual a substanciação. O problema é que a teoria da substanciação diz causa de pedir é fato jurídico, fato constitutivo do direito. Só que a mesma doutrina que diz, substanciação, só fato jurídico. Na hora de falar da causa de pedir, diz, a causa de pedir se subdivide em fato jurídico e fundamento jurídico. É muito comum isso nos livros. Como eu não vejo como conciliar de verdade, eu acho que se substanciação é só fato jurídico, não venha dizer que é fato jurídico mais fundamento jurídico. Deveria ser só fato jurídico. No entanto, se a OAB colocar que é fato mais fundamento jurídico, é porque a OAB está se especando na doutrina tradicional. Tudo bem, beleza, podem marcar sem problema. Eu é que não vejo lógica. Então aqui no slide, é por isso que eu estou preparando tanto vocês. Aqui no slide, eu vou preparar vocês para a doutrina com a qual eu concordo. Barbosa Moreira, Alexandre Freitas Câmara. Tá certo? Então vem comigo. O fato jurídico, a causa de pedir, que corresponde aos fatos jurídicos que ensejam o pedido, subdivide-se em duas partes. Esse fato jurídico se subdivide em duas partes. O fato constitutivo de um direito. E o fato gerador do interesse processual. Professor, isso é muito complicado. Quando eu der o exemplo, não vai ficar nada complicado. Tá certo? Tá ok? Imagine que você fez um contrato de compra e venda com alguém. Firmou um contrato de compra e venda com alguém. Esse contrato é o fato constitutivo do seu direito. Este contrato lhe deu um direito. Digamos que após você entregar o bem, a pessoa não pagou o que devia. A pessoa ficou inadimplente. A inadimplência causou o quê? A inadimplência foi o fato gerador do interesse processual. Certo? Então a causa de pedir, sua causa de pedir no final das contas é: veja, eu firmei um contrato com fulano. Você tem que dizer isso na sua demanda. Não é um dos elementos da demanda? Então na demanda, além das partes e do pedido, você vai ter que colocar assim: firmei um contrato com fulano. Esse é o fato constitutivo. Fulano ficou inadimplente. Fulano não pagou o que me devia. Esse é o fato gerador do seu interesse processual. Certo? Essa é a doutrina do Barbosa Moreira, saudoso Barbosa Moreira, que faleceu, infelizmente, ano passado, o maior processualista que o Brasil já viu.
Apesar de que Pontes de Miranda também era muito bom, não me entendam errado, mas Pontes de Miranda eu considero melhor como civilista. Vamos lá. Certo? Então, atenção. A doutrina robusta afirmando que a causa de pedir se subdivide em fatos e fundamentos jurídicos. A doutrina robusta nesse sentido. Só que se a questão lhe perguntar assim, no que consiste a teoria da substanciação? Aí não venha com essa de fundamento jurídico não, nego. Não venha com essa de fundamento jurídico não, nego. Certo? Porque a teoria da substanciação diz que a causa de pedir corresponde aos fatos jurídicos afirmados pelo autor. Tá certo? Beleza, essa é a causa de pedir. Tranquilo? Não foi tão difícil. Lembrem do exemplo. Contrato, fato constitutivo. Inadimplência desse contrato, fato gerador do interesse processual. Esses dois fatos juntos são os fatos jurídicos e, portanto, a causa de pedir. Lá vamos nós. Pedido. Pedido é um pouquinho mais complicado e mais longo, mas é um assunto delicioso de estudar também, então prestem atenção. E a probabilidade de cair pedido é bem maior do que as outras, então respirem, prestem atenção e vamos que vamos. Há duas espécies de pedido, o processual, ou imediato, e o material, ou mediato. Imediato e o material, que é o mediato. Pedido imediato e pedido mediato. Pedido imediato é o pleito pela espécie de tutela jurisdicional almejada, declaratória, condenatória, constitutiva, executiva, cautelatória, etc. Se a gente for estudar processo civil a fundo, há várias teorias quanto às espécies de tutela jurisdicional. Existe a tripartite, existe a quintipartite de Pontes de Miranda, enfim. Isso não nos interessa. O que nos interessa é o que toda teoria vai dizer é que há espécies de tutela jurisdicional. Eu posso querer que o juiz condene alguém ao pagamento de alguma coisa. Vai ser uma sentença condenatória. Sentença condenatória. Condene ao pagamento do que você me deve. É uma condenação. Qual é a carga eficacial dessa sentença? A carga eficacial dessa sentença, a tutela jurisdicional, a espécie de tutela jurisdicional que eu estou conseguindo, é uma condenação. Eu posso também meramente declarar. Eu posso só declarar. Entrar com um pedido só para que o juiz declare uma situação jurídica para mim. Certo? É o que se chama de tutela jurisdicional meramente declaratória. Uma sentença meramente declaratória, etc. É um pouco avançado para a aula de OAB, mas eu vou falar por desencargo de consciência. Todo pronunciamento judicial tem, pelo menos, eficácia declaratória. Sempre vai ter eficácia declaratória. Se o seu pedido for improcedente, o juiz disser assim, você não tem direito, isso é uma declaração. Então essa sentença teve cunho declaratório. Quando o juiz condena você a pagar, ele vai dizer assim, você deve dinheiro a ele, por isso, por isso, por isso. Então pague. Veja que essa sentença teve conteúdo declaratório e conteúdo condenatório. Mas como todas elas têm conteúdo declaratório, a gente só chama essa sentença, a última que eu dei, de condenatória. Não precisa dizer que ela é declaratória e condenatória. Não, ela é só condenatória. Porque declaratória toda ela é. Mas quando ela é apenas declaratória, a gente diz que ela é meramente declaratória. Vocês já ouviram falar desse termo? Sentença meramente declaratória. Justamente por isso. Porque às vezes eu só tenho uma declaração na minha sentença. Eu não constituo nada e eu não condeno a nada. Tá ok? Então, desculpem por devagar, mas é uma informação interessante. Mas vamos lá. O pedido imediato, ou o pedido processual que você faz, que tipo de tutela você quer? Você quer que eu condene? Você quer que eu constitua? Você quer que eu declare? Você quer que eu satisfaça o seu crédito, por exemplo? Então, é essa palavrinha, essa carga eficacial, que corresponde ao pedido imediato, pedido processual. E é a primeira palavra que você vai usar. Condeno, ou é a primeira palavra que você vai usar no pedido, por exemplo. Quero que condene, quero que constitua. Eficácia constitutiva, eu não falei. Um divórcio é constitutivo negativo. Enfim, que espécie de tutela jurisdicional você quer? Esse é o pedido imediato. E a resposta para esse pedido, desculpe, o complemento,
a esse pedido, o complemento desse pedido é que é o seu pedido imediato. Como decorar? O imediato vem antes. Primeiro eu digo, eu quero que condene. Depois eu digo, a quê? Primeiro eu digo, eu quero que constitua. Depois é que eu digo, constitua o quê? Eu vou dizer o que eu vou constituir. Então lembrem disso. Imediato vem primeiro. O pedido imediato, que é o processual, vem primeiro. E o pedido imediato vem depois. Vamos para o pedido imediato, ou pedido material. É o bem da vida almejado. A utilidade que se requer em juízo. Não preciso nem dizer. Então, isso é fácil ver quando você vai para o direito material, para o direito civil. Então, firmei um contrato com fulano e ele ficou inadimplente. Quero que condene ao cumprimento do contrato. Cumprimento do contrato é o bem da vida que você quer. Cumprimento daquele contrato. Certo? Divórcio. Eu quero que desconstitua, constitutivo negativo, desconstitua essa sociedade conjugal. Esse é o bem da vida. E que bem da vida você ficar solteiro, hein? Fara, se estiver assistindo, desculpe, foi só uma piada. Bizu do pulo do gato. Vejam só. O pedido imediato é o complemento do imediato, como eu disse. Logo, por exemplo, basta se perguntar, declarar o quê? Declarar o quê? Constituir o quê? Condenar a quê? A resposta a esse tipo de pergunta sempre será o pedido imediato. O bem e a utilidade da vida que eu quero. Tá certo? Não é tão difícil. Estão respirando aí por aparelhos. Vamos que vamos. Vamos continuar. Estamos só no começo. Resumo, bizu mestre dos elementos da ação. Antônio formalizou um contrato com João, que o descumpriu. Antônio formalizou um contrato com João, que o descumpriu. Por tal motivo, Antônio, parte autora, quem é a parte autora? Isso aqui a gente vai, no caso concreto, tentar visualizar quem são, ou quais são, perdão, os elementos da ação, os elementos da demanda. Por tal motivo, Antônio, parte autora ou demandante, ajuizou uma ação contra João, parte ré ou demandado, pleiteando a condenação deste último, pedido imediato. Condenação é pedido imediato. É uma das cargas eficaciais que essa sentença pode ter, ou que essa tutela jurisdicional pode ter. É a espécie de tutela jurisdicional que eu estou almejando, a condenação. Pedido imediato. Condenação, aí qual é a pergunta que a gente faz? Condenação a quê? Condenação ao cumprimento do contrato. E se lembra que eu disse? A resposta à pergunta a quê, ou o quê, é sempre o pedido imediato. Então, o cumprimento do contrato é o bem da vida que eu almejo. O cumprimento do contrato, portanto, é o pedido imediato. Tal como avançado. Uma vez que o contrato firmado, é a causa de pedir, fato jurídico, fora descumprido por João. Descumprimento do contrato seria o fato gerador do interesse de agir. O fato gerador do interesse de agir. Se existiu o contrato, mas ele não foi descumprido, você não tem interesse. E, portanto, não haveria causa de pedir aí. Atenção, como dito anteriormente, para a parcela da doutrina, o descumprimento do contrato é fundamento jurídico do pedido, que seria o segundo integrante da causa de pedir. Falei isso algumas vezes aqui. A doutrina balança um pouco quanto à causa de pedir. Balança bastante quanto à causa de pedir. Mas é isso aí. Certo? Tirem um print screen. Krezebeck, bota na tela, por favor. Tirem um print screen, tirem uma foto disso aqui. Tá certo? Que isso aqui é perfeito para vocês compreenderem os elementos da ação. Vamos para o pedido. Se lembra que eu falei do... aliás, a gente já estava no pedido. Se lembra que eu disse? Pedido pode ser imediato ou imediato. E sabe uma coisa a mais sobre o pedido? Ele deve ser certo. Decorem isso. Regra geral, certo e determinado. Regra geral, certo e determinado. Certo? O que quer dizer um pedido ser certo e um pedido ser determinado? Eu vou trazer a doutrina mais simplista, mais natureza. O que é a certeza do pedido? É certeza quanto à natureza ou gênero do que eu estou pedindo. Natureza ou gênero do que eu estou pedindo. E determinação, quantidade
quantidade, e ainda há a doutrina que fale em qualidade. Qualidade. Então, o pedido deve ser certo quanto à sua natureza e gênero, e determinado quanto à quantidade, qualidade. Quanto à natureza e ao gênero, é óbvio. Eu não vou. É impossível você imaginar você ir a juízo pedindo nada. Pedindo nada. Não existe nenhum exemplo para eu tentar dar a vocês de alguém que vai a juízo pedindo nada. Certo? Você tem que pedir alguma coisa. E essa alguma coisa que você está pedindo é justamente isso. Você não pode ir a juízo. Excelência, isso aconteceu. Logo, quero alguma coisa. Quer alguma coisa? Isso é incerto. Alguma coisa é incerto. Certo? Então você tem de mostrar que coisa é essa que você quer. A natureza ou o gênero. Então, por exemplo, alguém está retendo um celular meu impropriamente. Retendo um celular meu impropriamente. Eu vou e digo, ó, eu quero o meu celular de volta. Quero o meu celular de volta. Natureza, celular. O gênero do produto, celular. Tá certo? Então tem de ser certo. E o pedido deve ser também determinado. Quanto à quantidade e qualidade. Então ele me roubou um celular Samsung, preto, certo? É a qualidade daquela coisa que eu estou pedindo. Essa é a regra. O pedido deve ser certo. O pedido sempre deve ser certo. O pedido sempre deve ser certo. No entanto, nem sempre ele deve ser determinado. Regra geral deve ser determinado. No entanto, o próprio código vai dizer, olha, nem sempre. Sabe quando? É lícito, porém, formular pedido genérico. É lícito, porém, formular pedido genérico. Pedido genérico é exceção. Como regra geral, você não pode fazer pedido genérico. Por quê? Porque o pedido deve ser certo e determinado. No entanto, às vezes, em raríssimas exceções, você pode fazer pedido genérico. Como? Só nessas hipóteses. Prestem atenção no que eu vou dizer. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Vejam o que eu vou falar para vocês agora. Eu, por conta do tempo e da impossibilidade de eu vislumbrar todas as hipóteses e todos os exemplos, eu vou lhe dar aqui alguns exemplos. Só que você tem de entender o inciso. Porque pode cair na prova da OAB, e acredito eu que vai cair na prova da OAB, um exemplo deles. E quando cair o exemplo deles, você tem que saber se isso se encaixa no inciso primeiro, no inciso segundo e no inciso terceiro. Ou seja, se o exemplo da OAB vai permitir que você faça um pedido genérico. Então leiam com cuidado esses incisos. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. O que se quer dizer aqui com ações universais? Quando houver uma universalidade de bens indeterminável. Uma biblioteca de livros. Tem milhares de livros lá. Você acha mesmo que numa ação você tem que dizer eu quero a biblioteca que compreende Cândido ou o Otimismo, de Voltaire. Curso de Direito Processual Civil, Alexandre Freitas Câmara. Você acha que você precisa mesmo individuar cada um desses pedidos? Seria impossível. É por isso que ações universais são exceção. Certo? Ou são exceções à regra da impossibilidade de pedido genérico. Ou seja, quando for uma ação universal, eu posso pedir um pedido genérico. Então, herança. Eu não sei quais bens ele tem. Ou são muitos bens. Então eu vou postular pedindo a herança. Porque a herança é a universalidade daqueles bens. Como a biblioteca é a universalidade daqueles bens. Dos livros. Tá ok? Ações universais. Segundo, quando é que eu posso, além das ações universais, fazer um pedido genérico? Lembre-se, pedido genérico é exceção, não é regra. Você só pode numa dessas três hipóteses. Vou me repetir sempre. Vamos lá. Inciso segundo, quando é que eu posso fazer também o pedido genérico? Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Leiam com calma. Eu vou dar um exemplo, mas o meu exemplo é só um exemplo. Repito,
pode cair na OAB outro. Leiam com calma. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Querem um exemplo? É simples. Eu ainda não sei quantificar o dano que eu tive. Agora, é claro, se você não sabe por desídia sua, se você não sabe porque você não teve interesse em saber, aí você não tem direito de fazer pedido genérico. Esqueça. Mas, por exemplo, é algo que precisa de uma perícia. E eu vou pedir a perícia na ação. Eu vou pedir esse tipo de prova técnica na ação. Então, eu entro com a minha demanda, eu ajuizo minha ação e digo, olha, eu ainda não consigo quantificar porque precisa de conhecimento técnico. E eu quero me utilizar do meio de prova, da perícia judicial, para quantificar essa ação. Logo, o meu pedido é indenização de danos materiais. O pedido é certo. O pedido é certo. Indenização de danos materiais. No entanto, eu ainda não posso quantificar quanto eu perdi, qual o lucro cessante ou qual o dano emergente que eu sofri da ação, do ato ilícito da outra parte. Ou seja, ele não é determinado. Genérico não é determinado. Então, nesse caso, eu posso, já que eu preciso de uma prova técnica. Eu peço em juízo a prova técnica. Certo? Essa é a segunda exceção. E a terceira exceção, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, quando, para você saber da quantidade ou da qualidade daquele seu pedido, quando você dependa do réu para saber, você pode fazer um pedido genérico. Você pode fazer um pedido genérico. E quando é que isso acontece, professor? Exemplo clássico. É um dos únicos que eu consigo vislumbrar. É o da ação de exigir contas. Ação de exigir contas. Eu quero que ele... Numa ação de exigir contas é um procedimento especial, pelo qual eu peço que alguém que tem o dever de me prestar contas, essa responsabilidade para comigo, e não o fez, o faça. E não o fez, o faça. Preste contas. Você tem esse dever comigo. Nós temos aqui um contrato. Você é meu administrador. Me preste contas de tudo que você me deve, de tudo que você arrecadou e de tudo que você me deve. Eu não sei ainda quanto ele me deve, porque ele não me prestou contas. Eu só vou saber quanto ele me deve quando ele me prestar contas. Então eu vou acumular esses pedidos. Ó, estou exigindo aqui que ele preste contas. Estou exigindo aqui que ele preste contas. Mas não sei ainda. E estou pedindo isso. E ainda quero a indenização. O ressarcimento pelo que ele me deve. Certo? O cumprimento, melhor dizendo, do que ele me deve. Só que eu ainda não sei quanto é. Porque para saber quanto é, eu dependo que antes ele preste as contas. Então, nesse caso, é possível também formular um pedido genérico. Essas são as 3 exceções. Parágrafo 2º. Por que eu coloquei isso aqui? O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Isso é desnecessário pra caramba. O código não deveria ter colocado. A reconvenção, ele só quis ser renitente. Certo? Ele só quis ser renitente. Ele quis marcar isso no código. Reconvenção, nós vamos estudar a reconvenção mais tarde. Nada mais é do que uma demanda incidental. É uma ação incidental proposta pelo réu na contestação, em regra. Proposta pelo réu na contestação. É o contra-ataque do réu. É o contra-ataque do réu pelo qual, na contestação, o réu propõe a ação dele, sem um novo processo. Naquele mesmo processo, vai ter uma ação do réu contra o autor. Certo? Que vai virar o reconvinte contra reconvido. A reconvenção é uma ação, pessoal. A reconvenção é uma ação. O que se aplica, o que eu estou ensinando sobre a ação, se aplica à reconvenção. É desnecessário que o código fale disso. Ultra desnecessário. Então fiquem sabendo que o disposto neste artigo aplica-se à reconvenção, como o disposto em todos os outros artigos que o código não excepcione, claro, expressamente. Tá certo? O que o código não expressamente excepcione quanto à reconvenção é aplicado a ela quanto à ação. O que cabe para a ação, em regra, cabe para a reconvenção. Não precisa de artigo dizendo isso, de dispositivo dizendo isso. Tá certo? Daqui a pouco eu falo sobre o parágrafo 2º do 322. A gente volta em instantes.